Pessoal, estamos ao vivo de novo. Nós vamos hoje para mais uma modelagem da semana. Essa semana em especial será hoje, né? Na sexta-feira, costuma ser toda quinta. E nós vamos modelar hoje a Mary Duarte, que é a esposa do pastor Cláudio Duarte. Nós vamos, como sempre, aguardar a Francilene, que faz a live comigo. E vamos esperar a Francilene entrar. Vamos lá. Aceitando a Francilene. Tá certo. Deixa eu café. Oi, Deise. Agora deu certo? Não, eu não tô te vendo. Não tá me vendo. Você tá me vendo? Estou. Eita, nós. Será qual a explicação? Eu não sei não, hein? Qual será a explicação, Deise? Eu nunca saberei. Porque essa, pra mim, é nova do nova do nova. Porque, Francilene, se fosse internet, a gente nem estaria se falando direito. Pois ficaria igual aquela na Bahia. Mas você me vê e eu não te vejo. Tem algo errado nisso. Bom, quem está assistindo a gente, no caso, está vendo a gente também. Vê aí, Débora, aí no teu. E detalhe, Agora não dá mais. no YouTube aparece como se a gente estivesse. Pois é. Né? Não sei. E eu tô te vendo. Faço... Tu tá aqui bem normal. Caramba, tá muito feio isso é feito. Sua filha está assistindo de outro celular e está vendo a gente. Vê aí, Débora. Manda o Pedro entrar lá. Manda o Pedro entrar. Ei, Pedro! Manda inventar. Vê aí, Pedro. Tá normal. Tá normal, Deise. Quem tá vendo, bota aí. Bota na live aí pra ver se tu vê nós duas. Bom, então vamos. Tu nem me segue. O Instagram dela é liberado. Deise. Tô te ouvindo. Mas você não tá me vendo. Não te vejo. Eu te escuto bem, mas não te vejo. O problema tá no celular dela? Eu tô te vendo aqui. Então tá bom. Vamos seguir a vida, então. Peraí. Nunca entenderei. Nunca entenderei. Deixa eu ver aqui, Francilene. Se eu entrar pelo computador como se eu fosse me assistir de um outro, se dá certo. Se eu me vejo, peraí. Porque é o tempo que as pessoas vão entrando. O Ivan vai entrar hoje? Bloqueou amanhã alguma coisa? Não, ele não tá aqui. Não, menina, não tô nem seguindo ela. Ele não tá aqui em casa no momento. Tá? Ele viajou para a cidade vizinha, talvez tá vindo agora. Talvez não dá tempo. Certo. Quem está assistindo a gente, tem como dar para a gente um retorno? Se está nos vendo e nos ouvindo, por favor? Gui Sejucla. Você está vendo a gente, a imagem, tanto minha quanto da Francilene? Botou aí, Débora. Vamos lá. Eu entrei aqui para ver se eu estou me assistindo. Por favor. Você está vendo a gente? Eu também estou assistindo. Acabei assistindo aqui por um outro meu e aparece nós dois. Então vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante e vamos falar da nossa modelagem de hoje. Então, como eu estava falando, a nossa modelagem é sobre a Mary Duarte, esposa do Cláudio Duarte, do pastor Cláudio Duarte. De fato, eu acompanho o Cláudio Duarte, mas eu não conhecia realmente a Mary. Você conhecia, Francilene? Já eu conhecia, já tinha visto algumas lives com ele
E assim, aquelas piadas que ele faz lá, né? Às vezes ele falava muito dela em algumas pregações, e eu já vi vídeos com ele com ela também. Ok. A Safira deu ok, disse que está nos vendo. Beleza, então o problema está aqui comigo. Nunca saberei o que é, mas depois a gente descobre. De vez em quando eu vou ficar me olhando então, pelo computador, que aí eu consigo te ver, né, Francilene? Pelo menos. Porque vendo já fica mais tranquila, né? Não, também não fico falando com nada, né, Francilene? Estou falando ao telefone com a imagem da pessoa. Beleza. Pois é. Então vamos nessa. Hoje eu vou falar de novo, eu prometi que toda semana eu vou falar o que significa modelagem, porque sempre me perguntam no direct. Então, modelar é você extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para você e que em quem você pode se inspirar. A gente não fala uma cópia, mas é como se fosse uma cópia que você pudesse extrair do outro, mas você teria que adaptar a sua realidade. Seria isso. Então, a Mary, eu vou falar um pouco do testemunho dela, porque ela conta sobre a sua infância, e dentro da história dela, a gente vem trazendo os ensinamentos que ela veio apresentando com as suas experiências. Então, a Mary conta o seguinte, que além dela ser esposa do pastor, ela é mãe de 2 filhos e avó, e ela compartilha a sua vida, a sua experiência e mensagens através de suas redes sociais. E a sua missão, segundo seu site pessoal, é ajudar mulheres a viverem uma vida livre e plena por meio de seu testemunho. Então, ela conta pra gente que quando ela lembra da sua infância, ela lembra de um furacão que devastou a sua família. E quando ela tinha 9 para 10 anos, a sua mãe tomou 300 ml de soda cáustica. Ela não faleceu no ato, mas ela teve um problema no esôfago que provocou um estreitamento, e a partir daí ela não podia mais se alimentar por via oral. E aí o que ela diz, né? Que quando a nossa vida está confusa com as nossas emoções, a gente perde a noção do que a gente faz e a gente vai ter que pagar por isso, né? Porque nós precisamos alinhar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, porque nós operamos nessas 3 esferas. E ela fala que em Gálatas 6:7, lá diz, não erreis, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. E ela fala que a mãe dela achava que Deus iria curá-la. Que houve uma fase na igreja em que colocavam tudo na conta de Deus, né? Eles viviam um evangelho de uma forma muito ignorante. Então, nem sempre Deus vai automaticamente corrigir, porque nós temos que entender que nós vamos pagar pelos nossos erros. Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. E perdão é diferente de disciplina. Deus perdoa, basta você se abrir com Ele, se arrepender, mas você vai colher o que você plantou. Essa é a diferença de perdão e disciplina. Porque independente de você ser perdoado, quando de fato você se arrepende de coração, pede perdão, você será perdoado, mas isso não te exime das consequências dos seus atos. Então nós vamos pagar pelo que nós plantamos, né? E o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Independente de você, inclusive, plantar ou não, você vai colher. Então, ela plantou uma enfermidade e teve que colher uma enfermidade. E a Mary fala que quando ela era muito criança, ela foi enganada com um evangelho falso, mentiroso, e que dizia assim, ore, Mary, porque Deus atende a oração de criança e vai se comover com os seus sentimentos e vai curar a sua mãe.
E ela disse que no ensinamento que ela nos traz é que nós temos que esperar, porque Deus, ele não quebra os seus princípios. Deus, ele diz 3 coisas: sim, não, espera. Então, toda a sua infância foi em função de correr atrás de tratamento, de procedimento, e que tudo fracassava, né? Então, as emoções muito abaladas, e foi por isso que ela conviveu durante toda a sua infância. E ela fala que você não pode ficar suplicando o seu problema, ou replicando o seu problema, se vitimizando, porque você tem que ir para uma nova fase. E aí, o que ela fala? Que a mãe, ela agia sempre na base dos gritos, só agia na base dos gritos. E ela não tinha, a Mary não tinha opção de escolher viver normal. Ela disse que ela vivia de forma aprisionada, né, sem vontade própria. Então ela começou a duvidar de Deus, porque tinha que viver aquela vida como um cachorrinho de estimação. E aí, em um certo momento, a mãe dela iria passar por uma segunda cirurgia. E aí a sua avó sugeriu uma campanha de oração, e cada um faria uma oração diferente, do seu jeito. E a Mary decidiu o seguinte, decidiu mudar a oração dela. Em vez dela pedir a cura para a mãe dela, como ela sempre pedia, ela orou, dessa vez de forma diferente, para que Deus fizesse o que fosse melhor para a mãe e para todos. E aí, surpreendentemente, no dia seguinte, a mãe dela faleceu. E aí ela diz: imagina o quão culpada eu me senti e eu não contei isso para ninguém. Eu fiquei assustada com tudo aquilo e decidi que Deus não existia mais para mim. Eu tinha perdido ele tinha perdido totalmente o valor. E foi muito complicado para ela ver a mãe no caixão. Mas hoje, madura, ela só tem a agradecer, né? Porque ela estava vivendo, a mãe, a plenitude do Evangelho. Então, o que ela alerta com isso, né? Que você se posicione no servir, né? Que não dá para você ficar um pé na igreja, um pé fora, não saber a qual Deus servir. E com essa bagunça emocional, né? Hoje, ela não pode, a mãe, né? Não pode ver a pessoa que ela se transformou, ver os filhos dela, ver o neto, né? Então, ela diz que nos momentos de ignorância da mãe, ela dizia para ela, né? Você não vai dar em nada, você é burra, você na verdade, para ela defende hoje a mãe, que era a maneira dela de motivar a Mary para que ela não tivesse a mesma vida da mãe, né? Para ela poder ir além. Então, o que ela diz para a gente, que o importante não é como você começa, mas como você termina, né? E o que isso significa? Significa que você precisa consertar os erros. Porque o que ela fez, o que ela se percebeu fazendo, que é uma grande tendência, era replicar muito a criação que ela teve, que ela recebeu da mãe, ela replicou com os filhos. Ela não tinha paciência, ela gritava, ela batia, ela falava de forma ríspida. Agora, inclusive, os filhos passaram a repetir a fala, inclusive desrespeitando a Mary, porque às vezes os filhos falavam algo e a Mary dizia para eles: se vira, você não é quadrado. E chegou um momento que um filho dela chegava a responder isso para ela: se vira, você não é quadrada. Então, ela diz que, claro, depois de pedir perdão, de consertar os erros, hoje, os filhos mudam a data de qualquer evento para que ela esteja presente. Então, eles têm orgulho hoje da presença dela, né? Por quê? Porque ela sabe que ela plantou errado também. E o filho repetia essa fala dela, né? Então, é preciso resistir às situações adversas,
conquistar o novo, né? Se submeter, pedir perdão olhando nos olhos, como ela fez com os filhos, ela pediu perdão olhando nos olhos dos filhos e pediu também para que eles liberassem perdão. E ela teve um grande despertar quando ela conversou com ela mesma. Então, ela acha importante que a gente pesquise a genealogia dos nossos antepassados. E foi assim que ela passou a entender a vida da mãe, a criação da mãe, como a mãe lidava com ela, porque ela via como a mãe dela fazia com, não é, com ela, de bater, de correr atrás do pai, correr atrás, enfim. Então é importante você entender, porque era o que a mãe dela tinha para oferecer. Só que nossa tendência é o quê? Replicar, né? Em vez de se corrigir, de fazer diferente. E ela assume isso, ela até chora, ela se humilda muito ao contar isso, do quão é importante você consertar os erros, de você entender de que o mais importante não é como você começa, mas como você termina. Então, hoje ela vive assim, né? Levando o seu testemunho, e ajudando outras mulheres a viverem dessa forma, mais livre e plena. Então, foi isso, Francilene. Eu trouxe esse testemunho dela, porque eu achei interessante, foi uma forma que eu encontrei até de conhecê-la, né? Porque realmente eu não sei da história dela, só que ela é esposa do Cláudio Duarte. E eu achei interessante a forma como ela aprendeu com tudo isso, através da sua vivência, que para ela, a infância dela, até uma certa idade, foi sofredora, muito sofredora. E aí, traz pra gente essa informação agora, Francilene, que você tem para nos acrescentar. Assim como eu falava, eu já conhecia, né? A partir das palestras dele, algumas que ela esteve presente, e a forma como ele falava dela, engraçado, dela ser assim, durona e tal. Então, ele exemplificava muito que com ela não era tão fácil e tal. E aí, escutando... Só que assim, eu não entendia, né? Mas aí, escutando o testemunho dela, acho que o mesmo que você ouviu aí, dela, que ela fala da história dela, e ela explica justamente por que ela, né? Ela era tão durona assim, que via ele crescendo e ela via assim como que ele estava ficando tão longe dela no sentido do crescimento, e ela resistia a crescer também, a andar com ele, mas aí ela foi se reconhecendo, vendo que toda a história do passado estava refletindo no presente dela, e ela precisava melhorar isso, né? E hoje ela se decidiu a ser essa mulher que conta a sua história para ajudar outras mulheres. Hoje eu até comecei a assistir um vídeo dela, ela falando você precisa de vestes novas. Pelo que eu entendi lá, ela é costureira, né? Ela estava usando um vestido floral que ela fez, diz que esse vestido sempre guardado na bolsa lá. E ela, não é hora de eu vestir. E aí nessa pregação que eu estava ouvindo hoje, que eu não terminei, ela falava que estava usando esse vestido porque para ela sempre, né, como a mãe dela era durona, ela que determinava as regras, ela disse que sempre queria vestir uma calça jeans com camiseta e a mãe não deixava. Então, quando ela se tornou adulta e dona do próprio nariz, ela não gostava de vestir roupas femininas, ela gostava de vestir roupas, né, calças e tal. E agora ela começa a sentir-se à vontade a vestir umas roupas mais femininas, né? Então, o tema da pregação dela lá é sobre isso, vestir vestes novas. Aí ela relaciona, né, a veste física com se revestir também de uma mentalidade nova, né? Porque é preciso realmente mudar a mentalidade. Então, ouvindo esse testemunho dela, dá para entender as piadas que o próprio marido fazia em relação a ela ser tão durona, né? Porque ela mesma revela o porquê de ser assim. Porque ele trata tudo com muita graça, né? É tudo muito engraçado a forma como ele coloca as coisas. Mas por trás daquela mulher durona tinha um sofrimento que ela não tinha curado ainda, né? Porque foi uma infância difícil, ver a mãe morrer assim. E pelo que eu entendi também, ela foi abusada pelo pai. Ela não entrou muito a fundo no tema, mas ela falou nesse assunto. E realmente, porque quando tu tem a figura materna né, que é mais amor, mais carinho, e tu vê que é a mais durona, né? Então, realmente é sofrido para uma menina saber que a mãe é nesse sentido. E como alguém falava assim, que
geralmente a gente tem feridas paternas e tudo, maternas é menos. Dificilmente as pessoas contam, né, os seus relacionamentos ruins com a mãe. E ela teve essa coragem de colocar, né, o relacionamento que ela teve com a mãe dela, que não foi bom, mas que hoje ela vê, ela reconhece que ela se tornou a mulher que ela é hoje, também por conta da rigidez, talvez, da forma que ela foi criada. E a mãe dela tinha uma razão também de tê-la tratado assim. E algumas códigos que eu peguei dela, ela disse: se você não mudar a sua mente, você não avança. Então é preciso mudar, sair daquilo que te feriu no passado. E porque aquela ela chama a não ficar neutralizado pelas dores do seu passado. Porque Deus diz, Deus, como você falou, Deus diz sim, Deus diz não, e Deus também fala espera. E ele sabe o que ele faz. E às vezes nós não sabemos o que falamos. Nós nos revoltamos diante da dificuldade, porque às vezes nós não sabemos, né? E uma coisa que ela falava assim, para deixar o passado, se libertar do passado. Se você não resolver o que te machucou, você nunca será pleno. Então é preciso resolver o passado, é preciso ressignificar aqueles acontecimentos que a gente não entendeu, por que aconteceu, ressignificar. Isso de ir atrás da genealogia, de saber como que minha mãe foi criada, como que foi o meu pai. É interessante que isso lá em casa a gente tem feito. Nós somos 11 lá em casa, né? Uma família grande. E alguns, já mudando a mentalidade, se tornando adulto de fato, a gente buscou saber um pouco da história do meu pai, né, e da minha mãe também, e muitos dos comportamentos dele a gente entende por que ele se comporta assim. É porque tem uma raiz lá na família, teve uma raiz, como que ele era tratado pela mãe dele, como que ele era tratado, a gente observou também, já observava como que era, como que os irmãos o tratam, como que os irmãos o vê. E assim a gente entende muito do comportamento dele, principalmente do meu pai, né? Então, essa questão de ir atrás de como foi a família dos nossos pais é interessante, como que eles eram tratados. Eu digo isso por experiência, porque me ajudou muito a entender como foi a infância, a juventude dele. E como que ele era tratado, principalmente pela mãe dele. Então, ajuda a entender muito. A minha mãe, do mesmo jeito, ela mesma conta, ela se encarrega muito de contar as histórias da vida dela, do passado, e a gente consegue compreender muito a forma de ser dela, né? Claro que ela não tem muita possibilidade de mudar mais muitas coisas, mas a gente consegue entender muito sobre por que ela se comporta de tal maneira, por que ela é assim. Então, é interessante você também ir atrás e saber, né? E saber que Deus é maior do que todo e qualquer trauma que você possa ter passado. Ele pode te ajudar a superar todo o seu passado e a viver um presente pleno, a viver uma vida plena, apesar de ter sofrido. E ouvindo a história dela, assim, nossa, quem diria? É impressionante como você olha para as pessoas e parece assim que a pessoa não tem problema, que a pessoa não, né? Mas quando a pessoa... Por isso, essa questão da importância de contar a sua história. Que as pessoas, como eu vi alguma coisa essa semana, não lembro aonde, que disse que as pessoas não estão interessadas no seu conteúdo, mas eles estão interessados na sua energia, na sua história, na sua experiência de vida, naquilo de fato que você viveu. Não só conteúdo por conteúdo, né? Mas em realidade de vida. As pessoas querem ouvir para que elas possam, caramba, eu também posso, eu também, né? Então, essas modelagens, pelo menos para mim, Deise, me ajuda muito a ver. Porque você olha para as pessoas como super-humanos, super-heróis, assim, que não tiveram nem problema. E, de fato, todos eles vieram de uma infância sofrida, tiveram dificuldades, alguns abusos, coisas assim absurdas, que, caramba, como alguém pode ter superado tal sofrimento? E realmente a modelagem, ela nos ajuda a ver isso, né? Porque diz que só vive o novo quem abre mão do velho, do passado, das coisas que te atormentaram, que te fizeram sofrer. É preciso viver o novo, é preciso abrir mão, né? Então, a história dela eu achei bem impactante. Eu ouvi algumas coisas assim, e me impressionou, porque, tipo assim, tu olha para a figura da pessoa ali e não imagina, né, que por trás daquela mulher durona teve todo um sofrimento que... Eu tinha essa imagem dela, né, pelas piadas do pastor lá que ele falava e tal, então eu tinha sempre essa imagem daquela mulher zangada, mas assim, ouvindo ela falando, nossa, tem uma razão de ser, mas assim, que superação,
né? Que superação ela tem demonstrado, assim, e ajuda realmente. E uma coisa que ela falava, que envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Então, a gente tem a opção de amadurecer, de não ficar na meninice, na vitimização, no culpar os outros, no olhar para aquele que está lá na frente ai, eu sou coitadinho, eu não consigo estar ali, olha como ele está lá e tem inveja. Não, a gente tem a opção de amadurecer, de crescer como pessoa. Então, achei bem interessante essa modelagem dessa semana, né? Desse crescimento. E como ela fala também do casamento, da família, não como aquela coisa perfeição, mas como uma família real, em que tem problemas, que tem dias que você acorda com desejo de dizer eu te amo e tudo, mas tem dia que acorda com vontade de matar o outro e tal. Isso é real, porque as pessoas, às vezes, entram na família fantasiando demais. Aí quando vem os problemas, nossa, mas não era assim que eu pensei. De fato, não é assim. A família tem seus momentos de altos e baixos, tem as dificuldades. Mas quando você tem essa consciência de que você não está só você e o seu cônjuge, mas que Deus deve estar presente, e tem que estar presente, as coisas se resolvem com mais facilidade. Então, eu vejo assim, como ela fala também dessa questão da família e tudo, do acompanhar o marido, de ver ele crescer e sentir a necessidade de também crescer, de também estar com ele ali, né? Porque diz que ele passou algumas dificuldades por conta disso, de estar nos lugares e ela não se fazer presente, e as pessoas, né, olharem, nossa, vocês não estão bem, porque a tua mulher nunca te acompanha. E ela assumiu de fato, né? Para ela essa responsabilidade de que a culpa era dela de não estar acompanhando. E aí ela foi mudando a mentalidade e ela hoje também na prova ela fala que ela mata um leão por dia. Não é que a pessoa começou e aí agora já... Não, ela tem que estar no combate todos os dias, porque a vida do cristão é um combate. E ela diz também que a vida cristã não é uma prova de velocidade, mas sim de resistência. Que a gente pensa que tem que mudar da noite para o dia. Amanhã eu sou assim, amanhã eu já pronta, já estou convertida, nada me abala mais. De maneira alguma. Não é uma velocidade assim, mas é uma resistência. É todo dia resistir o problema do dia, é todo dia recomeçar. Porque o cristão é esse que todos os dias recomeça, que todos os dias olha para o alto e se apoia naquele que realmente é capaz de vencer todas as batalhas. Porque como ela falava, que Deus não nos coloca na frente da batalha para a gente morrer, mas para que a gente possa ter a vitória, porque é Ele que vai à frente. Então, quando a gente entende isso, que é o Senhor que vai à frente, a gente não para por qualquer coisa. Teme, continua com medo, continua, mas enfrenta porque sabe que Ele vai à frente. Vai com medo mesmo, e o Senhor é esse que cuida, que está sempre à frente. Então, quando a gente tiver essa consciência, muitas coisas da nossa vida se tornarão bem mais fáceis, porque ter essa consciência é muito bom, porque não é sobre a palavra que a gente escuta, mas é sobre o que a gente põe em prática. E a gente só pode experimentar a bondade de Deus, o poder que Ele tem sobre a nossa vida, se a gente colocar em prática a palavra dele de confiança, se deixar mesmo, porque Ele só pode agir se a gente deixar, se a gente se tornar resistente à vontade dele, eu sozinho e tal, Ele não pode agir na nossa vida, porque Ele é um Deus que deixa muito livre, né? E Ele não é um Deus violento no sentido de ser mal educado, de invadir a nossa liberdade. Pelo contrário, ele vai respeitando. Então é preciso que a gente possa deixar que Ele haja para que Ele vença as batalhas da nossa vida. Então eu achei interessante essa modelagem dessa semana, né? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, lembrou de mais alguma coisa. Eu achei, assim, eu já ouvi essa forma mais leve, mais engraçada do próprio Cláudio, porque eu não sei se você já pesquisou um pouco da vida dele, mas nas entrevistas que ele já deu, ele foi terrível. A história dele é terrível. Então, ele traz pra gente essa pregação de uma forma mais leve, realmente, né? E de repente, dessa forma, a gente até compreende melhor.
E o quão é importante a gente conhecer o passado, a história de alguém, porque isso nos faz ter um olhar misericordioso, como Deus tem com a gente. E como você falou, muitas vezes os nossos antepassados, até os nossos pais, eles podem não ter mais uma tendência a uma mudança como a gente espera, mas essa mudança, ela pode estar em nós, né? Justamente quando a gente consegue compreender, consegue ressignificar e fazer diferente, né? Com aquela compreensão que a gente tem do passado, porque a gente precisa compreender que o passado é, de fato, uma referência, é um local para a gente revisitar, mas não é uma residência. Então, quando ela diz, a gente precisa ressignificar isso, consertar e não replicar, né? Principalmente aquilo que nos magoou, aquilo que nos machucou. O que eu tenho que tirar disso é o que eu fiz com aquilo que eu recebi, né? E como eu posso ter me transformado, como eu posso ter sido melhor, né? Para que eu faça diferente lá na frente. Então, essa mudança, de fato, está em nós. Então, a gente precisa ter esse olhar, como ela mesma fala, que para olhar para as pessoas com um olhar misericordioso, porque a gente precisa compreender, de fato, a história de cada um. Aquela ideia de que por trás de uma pessoa que fere, a gente tem que entender que ela tem uma criança ferida ali, né? Então, quando a gente não consegue transmutar isso, em algum momento a gente vai deixar transbordar, sabe, Francilene? E a gente precisa ter esse olhar mais cauteloso, porque, como você falou, a nossa transformação, a nossa conversão, ela é um processo, porque a nossa ideia é de evolução, mas isso é passo a passo. Você não é de um dia para o outro, você se torna e vai se tornando. E Deus não quer saber se você já chegou, Ele observa a sua caminhada, como você está chegando até lá. Isso serve para tudo. Eu tenho muito dinheiro, mas Deus observa como você conseguiu esse muito dinheiro. Isso é com tudo, com a caridade que você faz, né? Como o que está por trás disso, qual é esse processo, qual é essa caminhada? Que pode não ter sido muito boa, pode não ter sido muito saudável. Então, é isso que Deus sonda. Deus sonda o nosso íntimo. Então, a nossa mudança, a nossa transformação, ela é acompanhada desse processo, ainda que lento, porque o tempo, ele não importa, Deus não tem pressa. O importante é o nosso caminhar, de fato. Então, a gente vê, principalmente as pessoas que a gente vem modelando, e cada um de nós tem, sim, de fato, uma história, que todo mundo tem esse lado que não é tão bom, que não é só alegria. Cada um tem o seu trauma, tem a sua dor, né? Tem o que veio ressignificar, porque, de fato, a transformação ela é individual, mesmo no coletivo. Porque o coletivo existe para que desperte em nós aquilo que a gente precisa cuidar. Se alguém desperta em nós um sentimento ruim, mostra pra gente esse sentimento que a gente sente, que a gente precisa cuidar em nós, porque não é sempre que essa mesma ação vai gerar esse sentimento em nós. Então, isso é um termômetro e, ao mesmo tempo, um parâmetro daquilo que a gente precisa cuidar. Aquilo que nos afeta através do outro, através de uma desobediência de um filho, de alguém, como eu reajo, como eu me sinto, se me irrita, se eu perco o equilíbrio, isso está me mostrando o quão eu preciso, quão descompensado eu estou através daquela atitude do outro. Então, qual é a nossa tendência? É gritar, é bater, mas isso mostra o nosso desequilíbrio. Então, a gente não tem esse olhar, eu não sou mãe, mas é uma questão de racionalidade. Você percebe que como o outro te desperta e como você reage, fala muito mais de você, do que você precisa cuidar. Como a gente aprende na Bíblia, muitas vezes um tolo, calado, ele é mais sábio do que um sábio que fala. Então, a gente precisa ficar atento às nossas reações.
Porque as nossas reações mostram, de fato, quem somos. O qual uma circunstância, uma pessoa, uma situação nos afeta, mostra o que precisa ser cuidado em nós. Isso é um termômetro. E muitas vezes a nossa tendência é o quê? Ah, aquela pessoa me irritou. Não é que eu vá aplaudir uma atitude inaceitável de alguém. A atitude da pessoa vai continuar sendo inaceitável. Mas o que gera em mim é um problema meu. Eu preciso cuidar. Isso mostra o que me gera. E é a isso que eu fico atenta, né? Algo que eu não gosto, como eu me sinto, como me afeta. Porque as emoções, como a gente vem falando aqui, nós vamos sentir, mas o quão nós ficamos abalados, isso mostra ainda o nosso governo ou não sobre isso, né? Então, a gente está aqui para ir modulando isso, para ir ajustando isso. Essa é a nossa maior missão aqui. A nossa maior missão aqui não é acordar, comer, pagar conta, voltar, não. É você realmente transmutar esses sentimentos, é você lidar com essas suas emoções, lidar com seres conflitantes e, dentre eles, nós mesmos, né? Então, eu acho que essas lições que a gente vem aprendendo servem para a gente, também como autoconhecimento, né? Porque à medida que a gente vai escutando a história, a gente vai observando o que vai gerando em nós, né? E depois você tem que passar a ter uma compreensão nossa, que vai além do porquê aquele outro agiu daquela forma, e você entender que a ignorância dela, que é o que ela pôde entregar para você, isso é bem... Não é tão fácil, né, Francilene? Mas nós estamos aqui nesse caminhar. Então, o que a gente tem que pensar eu ainda não cheguei lá, mas eu quero saber se eu estou nesse caminho. Porque é isso que importa. O tempo, uns vão mais rápido, uns vão mais devagar, uns estão mais evoluídos, outros não. Isso não importa. Esse atraso não importa. Importa qual caminho você está seguindo. Então, eu acho que Deus ele é muito misericordioso, porque Ele entende as nossas deficiências. Ele entende a fase em que cada um de nós está. Então, Ele consegue, de forma individual, até nos acompanhar, né? Então, isso é maravilhoso. Eu tenho me enriquecido bastante com essas modelagens, porque mostram pra gente o lado realmente humano dessas pessoas que têm hoje uma história brilhante, mas elas, quem está de fora acha que elas, de repente, receberam tudo pronto. Não é muito bem assim. É uma história... Cada uma é uma história árdua, é uma história dolorosa. Não importa se veio de uma família mais abastada ou não. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Então, eu estou muito, assim, vamos dizer, feliz, sabe? Porque a gente está tirando proveito disso, sabe, Francilene? E quando a gente transborda para o outro, quando a gente compartilha com o outro, é que isso sirva de fato para despertar no outro alguma coisa, de algum modo. E sempre há um despertar. Quantas vezes, Francilene, eu já recebi mensagem de uma palavra, de um momento que a gente pôde transformar aquela pessoa. Então, eu acho que se a gente está fazendo algo de bom, pode ser que a gente não atinja todos, mas, como diz sempre o Pablo, realmente não é para todos, é só para os reinantes. E cada um vai absorver no seu tempo, ao seu modo. Talvez nem todo mundo esteja na nossa frequência e está tudo certo, né? A gente está aqui para alcançar, ainda que seja uma única pessoa, ainda que seja até entre nós. Porque eu acho que essa troca é importante. Às vezes você vê algo que eu não vi, você traz uma informação que eu não tenho, e eu acho que a gente, de algum modo, se engrandece. Eu acho que é isso que é válido do que a gente está trazendo aqui. E a gente espera que todos se beneficiem, né? Então, a nossa modelagem de hoje... Deise, a gente só escolheu uma forma de compartilhar, que é ao vivo, né? Se alguém quiser participar. Claro! A nossa forma de compartilhar a nossa experiência, nós duas, aí a gente coloca ao vivo, porque de repente alguém se interessa.
se beneficia. Obviamente. Né? E o bom, né, Francilene, que mesmo quem não veja agora, e eu sei que tem muitas pessoas que veem depois, não importa o momento. Às vezes a gente não consegue assistir uma live que foi ao vivo, mas a gente tem a oportunidade de assistir depois, de voltar, rever. Isso é maravilhoso. Quantas vezes eu assisti ao testemunho dela e precisei voltar, às vezes algo passa despercebido. Então, ainda assim, a gente pode alcançar mais pessoas em outros momentos. Então, a gente gostaria que as pessoas aqui participassem, se expressassem, perguntassem, né, se interagissem, mas tudo bem. O que importa é o que a gente está fazendo. E cada um vai colher ao seu modo, porque a semente a gente está jogando, né? E alguém está se beneficiando com toda certeza. E é isso. Eu quero terminar com essa frase do que ela diz, que Deus fala para nós, e a gente precisa ficar atento a isso, porque é como se fosse uma criança mimada, que só quer receber o sim, que não entende o não, que não aceita o não. Então a gente precisa compreender que Deus de fato diz sim, diz não e diz espera. A gente precisa ter essa sensibilidade para perceber que nem tudo é no nosso momento. E que sim, que Deus sabe de todas as coisas, muito mais do que nós. Muitas vezes Ele destrói os nossos planos, porque muitas vezes os planos nossos podem nos destruir. Porque Ele sabe, Ele sonda melhor do que nós. Às vezes a gente quer pelo nosso ego, pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Mas é preciso que a gente escute o coração e que tudo esteja alinhado, como ela fala. Que a gente busque esse alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Então, é isso. É a mensagem que eu deixo para todos. E é também que eu finalizo, né? Deus não te põe em frente de batalha para morrer, mas Deus te põe em frente de batalha para vencer, porque Ele que vai na sua frente. Então tenha sempre isso, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor nos precede, o Senhor Ele está sempre atento às nossas orações. Tem um salmo que eu amo, assim, eu falo ele aqui para os meus filhos, ele não dorme e nem cochila. O Senhor não dorme nem cochila, Ele que é o guarda de Israel. Então eu digo para os meninos, às vezes, à noite, que estão com medo e tal, falo, ele não dorme nem cochila, ele está sempre olhando, ele está sempre velando por nós. Então, que possamos realmente nos entregar nessa confiança aí, que o Senhor é esse que nos olha, que nos observa, prescruta o nosso coração, sabe de todas as coisas, que possamos nos apoiar nele, confiar no seu amor infinito, deixar que ele faça aquilo que é da parte dele, o que cabe a ele fazer, que deixemos, porque às vezes nós queremos fazer aquilo que é Deus que pode, e às vezes nós queremos deixar também a nossa responsabilidade nas mãos dele. Então, que possamos fazer aquilo que nos cabe, até onde nós pudermos, humanamente falando, e deixar aquilo que cabe a Deus fazer, deixar que Ele faça, confiar de fato. Porque o Senhor é fiel, Ele não abandona aqueles que nele confiam. Então, fiquem todos com Deus. Na próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos aqui na quinta-feira, né, Deise? Ontem, por conta do feriado, não foi possível, mas o nosso dia é na quinta, tá bom? Então, obrigada mais uma vez, né, pela parceria. Possamos aí continuar. Agradeço. Isso aí. Tchau, gente. Um grande beijo, um mini coração para vocês. Até a semana que vem. Tchau, Francilene. Tchau, até.